Como sabemos, o descarte do lixo é um problema na sociedade no mundo todo. E com o lixo eletrônico não é diferente, pois vivemos numa época de intenso avanço tecnológico e até mesmo de crescimento populacional. Já no Brasil, outros fatores influenciam para que esse descarte aconteça ainda mais rápido. Vivemos em uma era de uma determinada estabilidade financeira, crescimento da classe média e até mesmo incentivos para a aquisição de equipamentos eletrônicos. Alguns dados estatísticos são preocupantes. 50 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos são descartados na natureza por ano. Já no Brasil, estima-se que teremos um computador para cada 2 pessoas ainda em 2012. Hoje, o mercado brasileiro ele já é o quarto, ele briga ali entre o terceiro e a quarta posição de consumo de computador no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. Muitas vezes, em nossas residências, existem muitos equipamentos de informática, eletroeletrônicos, que não têm serventia para nós, mas que podem ter serventia para outras pessoas. Conheça na cidade de São Carlos o projeto Reciclatesc, Reciclagem Tecnológica de São Carlos, que propõe a solução através de uma metodologia participativa. O objetivo do projeto é promover a inclusão social, digital e ambiental através da recuperação de equipamentos de informática que ora estariam destinados à sucata. Quando as doações chegam, a primeira triagem é uma triagem visual. Essa triagem nós fazemos da seguinte maneira: nós vemos se o equipamento tem condições ou ele tem como ter um sistema operacional livre, lógico, que possa atender as ONGs ou as instituições para as quais eles serão doados, sendo novo o suficiente para ser reciclado, ou seja, doado. Então nós vamos levar para uma segunda triagem e essa triagem vai cuidar de que nós façamos a recuperação do equipamento, com a finalidade social de que essas máquinas sejam colocadas em instituições e ONGs, favorecendo assim as comunidades ali próximas. O equipamento que vai ser recuperado usará peças dos outros que não foram recuperados. No caso dessas doações não poderem ser aproveitadas pelas instituições, as máquinas não têm condições de recuperação, elas são desmanufaturadas e encaminhadas à reciclagem. Essa reciclagem é feita por uma empresa em São Paulo, responsável e certificada pela CETESB, e isso nos dá a certificação da destinação correta, pois sabemos assim que esse material não estará contaminando o meio ambiente, estará cumprindo com a função de retornar ao ciclo de produtos e sendo descontaminado quando necessário. E o último foco nosso nesse momento é o treinamento de pessoas. Elas são treinadas em hardware e rede estruturada, ou seja, eles vão trabalhar aqui dentro recuperando os equipamentos, lógico que com a nossa assistência, com a nossa supervisão. Na recuperação desses equipamentos, as pessoas aprendem a lidar com isso e com uma gama de problemas muito maiores que em qualquer outro lugar. A grande diferença do projeto é que ele não é realizado por uma única empresa, e sim por um conjunto de parceiros que, atuando em forma de rede, consegue desenvolver todas as atividades propostas. Em 2008, nós começamos a notar que nas empresas de sucata começaram a aparecer muitos monitores de tubo, CRTs, porque justamente nessa época as pessoas estavam trocando pelos monitores de LCD. A gente procurou saber se existia algum projeto que reciclava esses equipamentos de informática, não existia na cidade. Na capital da tecnologia não existia uma adequação, uma solução final para esse tipo de equipamento. Eu trouxe esse problema para o Senac e a gente achou que uma solução não seria dada por uma entidade, por um grupo de pessoas, teria que ser maior, teria que ser um coletivo da cidade, de empresas da cidade. Foi aí que em abril de 2009 nós fizemos a apresentação para a rede social, onde várias organizações não governamentais participam dessa rede social. E uma das instituições, que é o Nosso Lar, aceitou o desafio de trabalhar com reciclagem tecnológica. O projeto Reciclatesc ele veio se instalar aqui no Nosso Lar a partir de 2009, por iniciativa de algumas pessoas que começamos um trabalho pensando primeiramente na parte ambiental. O que poderia ser feito, o que nós poderíamos fazer para ajudar o município com esse material que era descartado no lixo. Esse grupo de pessoas tinha algumas ideias de como produzir esse trabalho
E nós entramos com a infraestrutura básica. Nós tínhamos uma casa onde já funcionava um trabalho de inclusão digital. Nós não pensávamos em que ela tomaria o corpo que está tomando hoje, porque nós estamos hoje retirando do lixo em torno de 16 toneladas de lixo tecnológico por mês. Mais ou menos em torno de 30, 40 instituições já foram beneficiadas com esse material que sai aqui do nosso projeto. E como eu falei, é uma construção coletiva, por isso que a gente trouxe outros parceiros como a USP, a Prefeitura Municipal e outras empresas para trabalhar numa solução coletiva sobre esse problema. Em 2006, aqui na universidade, havia um projeto de pesquisa de cooperação internacional com a Alemanha em torno do assunto de remanufatura. Remanufatura é você, quando um produto chega ao final da sua vida útil, como você desmonta esse produto, testa, inspeciona, limpa e usa partes dele para construir um novo produto. Então nós adaptamos essa linha de pesquisa para trazer esse viés social para a remanufatura de eletroeletrônicos. Nessa época, isso foi em 2008, aproximadamente em 2009, a prefeitura estava muito preocupada com o problema dos eletroeletrônicos aqui na cidade, porque havia um volume muito grande e o lixo começou a se acumular na cidade, né? Vieram falar com a gente, logo depois nós já encontramos com o Senac, com o Nosso Lar, aí já estava nascendo o projeto, foram nos meses iniciais do projeto Reciclatesc, e aí houve a oportunidade de nós unirmos esforços. Então a participação nossa aqui é uma participação de desenvolvimento técnico, mas também na organização do projeto, na gestão, no dia a dia do projeto, né? Na articulação dos parceiros. Então hoje é um projeto muito importante, a USP vê com muito bons olhos esse projeto, né? E é um projeto que hoje eu já não diria que ele é um projeto, porque um projeto é alguma coisa que tem começo, meio e fim. O Reciclatesc já é um programa permanente aí que a gente enxerga isso como um programa que não vai ter assim um objetivo e onde ele vai terminar. Esse projeto ele vai ser permanente daqui para frente. Quando o Reciclatesc começou lá em 2009, nós fomos para São Paulo conversar com o pró-reitor de Cultura e Extensão da USP, buscando apoio e visibilidade para esse projeto. Naquela época, a USP de São Paulo tinha também uma perspectiva da criação do CEDIR. Na época não existia o CEDIR, foi o que virou o CEDIR. Onde, lá em São Paulo, eles já estavam se articulando junto ao CCE da USP, que é o Centro de Computação Eletrônica, mais a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, para montar na universidade um centro que tratasse do lixo eletrônico da universidade. Bom, o nosso contato entre o CEDIR e o Reciclatesc começou há algum tempo, quando eu procurei o contato do professor Denis por causa de uma máquina que ele tinha criado que desmontava os equipamentos eletrônicos. A partir daí, nesse contato, a gente ficou sabendo que eles também tinham um projeto lá em São Carlos, que era o Reciclatesc, que tratava dos equipamentos eletroeletrônicos. O CEDIR também fazia isso e os dois não se conheciam. A partir de então, a gente começou a trocar informações e passou a trabalhar alinhados então. E hoje o Reciclatesc representa a USP no interior de São Paulo. Para todas as unidades do interior próximas a São Carlos, elas também têm essa opção, né, de descartar corretamente seus equipamentos em São Carlos através do Reciclatesc. A USP tem um estudo que a cada 3 a 4 anos ela troca todo o parque tecnológico. Então você imagina isso, num universo de 40 mil computadores, 30 mil equipamentos de rede, 30 mil equipamentos de impressão, a cada 4 anos sendo todos trocados, praticamente tudo trocado, é um volume muito grande. E a gente não sabia o que a universidade fazia com esse material, o que a sociedade fazia com esse material. Num estudo que fizemos, a gente descobriu que isso era jogado no meio ambiente, ou isso era descartado de qualquer maneira. E isso não pode ser feito, porque você tem contaminantes. O monitor, por exemplo, tem chumbo, tem fósforo, e nada disso pode ser jogado num lixão, no aterro comum, porque isso contamina. Isso pode causar problemas no lençol freático, com a chuva ácida, com o aquecimento que isso sofre devido ao lixão ou ao local onde ele é descartado.
ele solta esses componentes que podem contaminar e contaminam realmente as pessoas, os animais, os alimentos. E outro motivo, você está tirando matéria-prima do meio ambiente, sendo que você já tem essa matéria-prima extraída e fácil de ser reutilizada. Se você for pensar, a maior parte do computador é ferro, é plástico. Tudo isso é muito facilmente reciclável. E só basta realmente encaminhar para o local correto. A preocupação da Veritas é em recuperar matéria-prima. Todo o material que chega aqui, a tentativa inicial é de que ele retorne ao processo produtivo da maneira em que a indústria necessita. Então, o alumínio que nós retiramos aqui no nosso processo, ele pode ser usado, ele vira lingotes e pode ser usado na indústria que precise do alumínio no final que ele queira. O plástico, ele é recuperado na indústria recicladora de plástico, ele passa por todo o processo de reclassificação e o ABS, ele volta a ser um ABS próprio para a indústria que precisa de ABS, o PS para a mesma finalidade e assim por diante para toda a cadeia de plástico que possa ser recuperado. Os outros metais, da mesma maneira que o alumínio, o cobre, o ferro e todos os outros metais que nós recuperamos por aqui, tende a voltar à cadeia produtiva na forma de matéria-prima, sendo usado em qualquer área da cadeia. Quando a gente recupera 1 tonelada de cobre, a gente nós deixamos de extrair 4 toneladas de minério na natureza, e que daí vai ser feito o refino e virar cobre. Então, uma vez que nós, seres humanos, aprendemos a consumir e usar os recursos naturais, nada melhor do que usá-los de forma correta e também devolvê-los à natureza de forma correta. Agora que você conheceu um pouco mais o nosso projeto e os benefícios que ele traz para a nossa sociedade, torne-se um parceiro nosso. Conheça a nossa campanha Empresa Amiga do Reciclatesc. Visite nosso site www.reciclatesc.org.br. Lá você vai encontrar todas as instruções de como se tornar um parceiro, como doar o seu equipamento e participar dessa grande transformação social.